exercitar minha fé. Eu comecei a ter uma certeza dentro de mim que da mesma forma que eu fui dormir bem e acordei mal, que eu ia acordar bem, né? Porque eu não tinha nascido daquele jeito, né? Então, minha mãe convidou até um pastor para ir lá fazer uma oração por mim. O pastor fez uma oração ali na cama do hospital. Quanto tempo na cama do hospital? Foi 10 dias, não foi muito tempo, não. E como é que você lembra desses detalhes de 10 dias na cama do Eu fiquei hospital? tomando banho na cama, eu fiquei fazendo as necessidades ali. Eu precisei da enfermeira para ir lá dar banho em mim. Ali eu vim reconhecer que a gente não é nada. A qualquer momento a gente pode perder a nossa saúde ou perder a própria vida, que eu já tinha passado perto da morte, né? Aí eu comecei a refletir, eu comecei a ver... Na hora que... Aí minha mãe ficou sempre ali me apoiando também, os meus familiares iam me visitar, alguns amigos também, mas quando todo mundo ia embora de madrugada, porque você tem muito tempo para refletir quando você está sozinho na cama do hospital, eu comecei a dar valor a coisas simples da vida, como, por exemplo, às vezes de madrugada você quer acordar, tomar um copo de água na geladeira, né? E você ir sozinho e poder fazer isso, mas eu estava privado de coisas simples da vida, de poder tomar banho sozinho, e às vezes a gente reclama, né? Às vezes quando eu lembro quando eu era solteiro, abria a porta do armário, quando não tinha um chocolate, uma bolacha que eu queria, eu reclamava, porque eu não sabia dar valor à vida, não sabia dar valor de nada, né? E às vezes o adolescente é assim, às vezes o ser humano é assim, né? Às vezes ele reclama das coisas, mas ali na cama do hospital eu comecei a dar valor a coisas simples da vida. E aí quando eu saí do hospital, aí eu pedi para minha mãe me levar na igreja. Foi assim que eu cheguei na igreja. Eu cheguei na Igreja Universal carregado, minha mãe de um lado e um obreiro do outro. Então, em novembro agora, completou 23 anos. E, Léo, você entende que toda essa trajetória existe uma influência maligna? Existia uma influência maligna em tudo isso que estava acontecendo na sua vida? Existia, sim, com certeza. Porque o mal, ele trabalha, né? Porque ele está escrito na Bíblia, né? Que ele veio para matar, roubar e destruir. Então, você vê, ele já tinha tentado me matar, não me matou porque minha mãe estava ali orando por mim, fazia propósito, meu pai também intercedia por mim, Deus me guardou, né? Então, assim, ele estava destruindo, né, a minha saúde, né? Tinha destruído já, porque eu cheguei sem saúde, e estava destruindo minha vida em todas as áreas. Eu nunca tinha sido feliz na vida sentimental, na vida amorosa, né? Nunca tinha tido um relacionamento duradouro, um relacionamento, né, de mais de 1 ano, de mais de 2 anos. Como é que era a sua vida sentimental nessa época? Era muito conturbado mesmo? Olha só, Eric e telespectadores, eu vivia... eu tinha várias mulheres, por exemplo, nas baladas. Às vezes eu ficava com uma, com duas, com três. E eu tinha, para me satisfazer o meu ego, eu até anotava o nome das meninas que eu ia, assim, eram várias, dezenas de meninas. Cheguei numa noite só ficar com 5 meninas na balada, sabe? Mas depois você vai embora, você vê que aquilo ali é tudo vazio, sabe? Porque ao mesmo tempo que você tinha várias, você não tinha nenhuma. Porque eu não tinha um relacionamento duradouro. E quando eu ficava um pouco mais de tempo, eu cheguei a ter algumas namoradas, mas nada também é sólido, né? Nada que fosse prosseguir, né? Porque na realidade hoje eu entendo, porque não tinha, né, a bênção de Deus, né? Então o relacionamento, para ele dar certo, ele tem que ser um cordão de 3 dobras, como está escrito, que é o Espírito Santo e o casal, né? Então se um cai, o outro levanta. O Espírito Santo está sempre ali. Então, é um cordão de 3 dobras que não se arrebenta com facilidade, né? Que é o Espírito Santo, que é a presença de Deus junto com o casal. Aí sim dá certo. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar em qualquer coisa na nossa vida, inclusive no nosso relacionamento, as lutas vêm, as dificuldades também, mas o Espírito Santo está ali. Deus está sempre nos conduzindo, dando direção, dando sabedoria para ambas as partes, né? Sempre um tem que ceder, né, para poder o negócio acontecer. E eu aprendi, depois, na hora que a gente falar desse assunto, que não é que a gente está procurando uma pessoa para nos fazer feliz. Primeiro, nós temos que estarmos bem consigo mesmo, tendo Deus dentro de si, né? Então, quando você tem Deus dentro de si, você já tem a verdadeira felicidade, que é Deus, que é o Espírito Santo. E aí sim, você vai fazer a outra pessoa feliz. Então, a gente é ensinado de uma forma egoísta, né? Eu preciso encontrar uma pessoa para me fazer feliz. Não, tá errado. O que vai nos fazer feliz? É Deus, é o Espírito Santo. Quando você tem Deus dentro de você, você já tem a verdadeira felicidade. E você tendo a verdadeira felicidade, aí sim, você está apto para fazer outra pessoa feliz. E aí há um verdadeiro relacionamento, né? Então, é isso daí. Então, Eric, voltando, né? Cheguei carregado na igreja. Então, precisou da minha mãe de um lado e um obreiro do outro,
Na época, até o pastor Vitor Hugo, né? Hoje ele é pastor, acho que ele está fora do país, ficou em Campinas bastante tempo, foi para São Bernardo. Você chegou de cadeira de rodas na igreja? Eu cheguei carregado, exatamente. Aí, para sair do carro, precisou do auxílio do obreiro e da minha mãe. Né? Certo. E aí eles me carregaram para poder entrar na igreja. Perfeito. Para a gente contextualizar, nós falamos da sua saúde estava em frangalhos. Tá. Nós falamos da sua família com certeza muito preocupada com toda essa situação, te dando o apoio necessário. Você falou da sua vida sentimental, quão conturbada ela era. Mas eu gostaria de saber, como é que era a sua vida financeira? Porque eu trouxe você aqui, Léo, para a gente entender seu testemunho cristão, mas também o seu lado financeiro, porque hoje você é empresário. Claro, exatamente. Meu lado profissional, eu comecei a trabalhar com meu pai muito cedo, com 12 anos. Né? Então, isso para mim foi um grande legado que meu pai me deixou, foi ter começado a trabalhar com ele muito cedo. Então, meu pai tinha um material de construção, e ali no balcão do material de construção, 12, 13, 14 anos ali, eu aprendi a comprar e vender. Aprendi a negociar ali. Né? Então, ali no dia a dia mesmo. Com 15 anos, eu já comecei a carregar areia e pedra na pá, saco de cimento nas costas, tijolo cerâmico nas mãos. Comecei a fazer calo nas mãos. Isso daí começou a formar um caráter dentro de mim. Né? De quê? De aprender que você tem que trabalhar, você tem que sacrificar, para você começar a dar valor à vida, dar valor às coisas. Né? Com 17 anos, eu comecei a dirigir um caminhão que ele tinha, que era, o pessoal chama de queixo duro, que é aquele caminhão com uma volta de folga no caminhão, sabe, ali. Então, assim, e dava problema de entrada de ar, dava problema de freio, dava problema de embreagem, encavalava a marcha. Então, quando encavalava a marcha do caminhão, tinha que parar para poder desencavalar. E passava 2 quadras, depois encavalava de novo. E um calorzão de 40 graus, né, porque você está ali trabalhando no serviço pesado, o caminhão não tem forro, não tem ar-condicionado, né, como, né, os veículos de hoje que são mais modernos, hoje você tem tudo, né. Então, assim, tudo isso daí, Eric, começou a ser formado um caráter. Então, eu comecei a aprender a dar valor à vida no dia a dia mesmo, né? Então, isso daí foi muito, muito legal. Essa base que o meu pai me deu, né? Que os meus pais me deram, que foi de ter começado a trabalhar muito cedo. Então, eu trabalhei com meu pai ali dos 12 aos 18 anos. Aí, aos 19, eu trabalhei no outro material de construção, trabalhei dos 19 aos 26. Então, eu sempre tive, um outro segredo também, aí já falando da minha vida profissional, eu sempre tive continuidade no que eu sempre fiz, né? Então, eu nunca fui um profissional que fazia uma coisa aqui, 3 meses depois eu estava em outro lugar, 6 meses depois eu estava em outra empresa, eu não ficava pulando de galho em galho, sabe? Então, eu tive continuidade. Léo, eu gostaria de destacar, desde que eu te conheço, um dos pontos que me chamou a atenção é a sua disciplina. Você carrega essa disciplina desde sempre? Eu carrego. É um princípio que vem de família? Como que é isso? É um princípio que eu aprendi mesmo desde lá, muito cedo, com meu pai, com 12 anos, mas isso potencializou mais depois que eu me converti, né? Então, quando eu me converti há 23 anos atrás à fé cristã, né, decidi entregar minha vida. Vamos falar dessa conversão? Agora que você contou essa parte financeira, já estão mais ou menos na mesma idade que você chegou. Como que foi essa sua experiência de conversão, essa sua experiência com Deus? Pode ficar à vontade. Aí foi quando, naquele episódio que eu falei que eu cheguei carregado, né? Então, minha mãe de um lado, o obreiro do outro, ali eu comecei a participar das correntes de libertação que tem na igreja e comecei a abrir o meu coração para que Deus pudesse entrar. Né? Então, para quem não conhece, o que é uma corrente de libertação? Olha só, existem doenças que os médicos não solucionam. Por exemplo, uma depressão que às vezes o médico não consegue solucionar com antidepressivos, com psicotrópicos, com qualquer tipo de remédio, Deus pode libertar, né, através da fé. Né? A doença que eu tinha, os médicos não tinham solucionado. Então, foi através da fé. Então, eu comecei a participar toda sexta-feira na igreja, né, e abri o coração. Então, ali eu comecei a receber a oração e a ouvir a palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, ali eu comecei a aprender. Né? Por exemplo, numa das pregações, o pastor falou assim, isso era novembro, né? Então, toda vez que eu vinha para querer me converter, quando acontecia alguma coisa, logo acontecia algo, falava, nossa, mas você é muito jovem ainda, né? Você não precisa se converter agora. Você tem 20 anos, 18, 19, 20 anos, eu já estava com 21. Você pode depois dos 30, dos 40, né? Mas a vida pode não chegar até os 30, até os 40, né? E aí, ali, eu ainda vinha na minha mente, assim, final de ano, né? Eu saí para comemorar, né? Mas sem beber. Eu sempre queria fazer um acordo, mas não tinha como. Mas aí, numa pregação, o pastor falou assim, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo.
Então, se você ingerir uma bebida, por exemplo, você está destruindo o templo do Espírito Santo, sabe? Ali naquele momento, isso é uma experiência minha, como se Deus tivesse tirado dentro de